Manual dos Números, o seu canal de matemática. Olá, eu sou o professor Iberê, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a lei de formação da função do primeiro grau. Nós vimos anteriormente que a representação gráfica da função de primeiro grau é uma reta, e para construir essa reta nós precisávamos de dois pontos. Agora, para a gente fazer o caminho de volta, ou seja, se eu tiver dois pontos, eu posso escrever a lei de formação dessa função. A nossa lei de formação, y é igual a ax mais b. Então, no exemplo 1, obtenha a função do primeiro grau que passa pelos pontos A e B. Então, vou pegar ali, ó, a primeira coordenada, menos 1 e menos 1. Olha a minha lei de formação, y é igual a ax mais b. Vamos lembrar que no par ordenado, que eu tenho o valor de x e aqui o valor de y. O que eu irei fazer? Substituir esses valores na lei de formação. Então, nós teremos aqui menos 1, que é igual a, que multiplica o x, que vale menos 1, mais b. Então, menos 1 vai ser igual a menos a mais b. Então, nós temos a equação ali, ó. Vou mudar de membro. Então, vai ficar a menos b igual a 1. Observe que eu obtive uma equação com duas incógnitas. Agora, nós iremos fazer a mesma coisa com outro ponto ali, ó, de coordenada 1 e 3. Vou substituir o meu y por 3 e o meu x por 1. Então, nós teremos aqui, ó, 3 que é igual a mais b. Se 3 é igual a mais b é igual a 3. Basta juntar as duas equações e formar aqui um sistema de equações. Então, tem ali a menos b é igual a 1 e a mais b é igual a 3. Para resolver o sistema, nós temos vários caminhos. Nós vamos utilizar o método da adição. E o método da adição consiste em somar as duas equações de modo que a gente consiga cancelar uma das incógnitas. Então, quando eu pego aqui, ó, menos b mais b, chap chap. Por quê? Porque isso aí dá zero. Então, a mais a, 2a. E 1 mais 3, 4. Então, o valor de a vai ser 4 dividido por 2. A é igual a 2. Escolhemos uma das duas equações, aí fica a seu critério. Vou pegar essa segunda equação, então mais simples, tudo positivo. E vou substituir o a por 2. Então, vou ter aqui, ó, 2 mais b, que é igual a 3. Então, b vai ser igual a 3 menos 2. b é igual a 1. E agora, nós iremos voltar aqui, ó, na lei de formação. Observem que a gente utiliza a lei de formação em todos os passos. Primeiro aqui, segundo passo, para formarmos as equações com a e b. E agora que nós descobrimos o valor de a e b, para escrever a nossa função. Então, nós teremos aqui, ó, y é igual. Quanto que vale o a? O a vale 2. Então, eu vou ter aqui 2x mais o b que vale 1. Então, essa é a nossa função. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2. Obtenha a função representada pela reta no gráfico a seguir. Aqui ele não deu diretamente os pares ordenados, mas nós temos um desenho lá no plano cartesiano, no qual nós podemos identificar esses pares ordenados. Então, aqui eu tenho o ponto A. Quais as coordenadas de A? Então, aqui, ó, o x vale menos 1 e o y vale 2. Então, eu tenho a coordenada aqui, ó, menos 1 e 2. No ponto B, nós temos coordenada 1, que é o valor de x, e 1, que é o valor de y. Pegamos a lei de formação, vou começar com um ponto ali de coordenada menos 1 e 2. Então, nós temos y é igual a ax mais b. O que nós temos naquele par ordenado? O valor de x menos 1 e de y 2. Então, nós substituiremos aqui na lei de formação. Então, vai ficar 2, que é igual a, que multiplica menos 1, mais b. 2 é igual a menos a mais b. Se 2 é igual a menos a mais b, eu posso afirmar que menos a mais b é igual a 2. Então, já obtive aqui uma equação. Vou utilizar o mesmo critério com a outra equação. Então, eu tenho a coordenada do ponto B ali, ó, 1 e 1. Valores de quem? De x e de y. Pegando aqui a lei de formação, então, nós teremos 1, que é igual a vezes 1 mais b. Então, 1 vai ser igual a vezes 1 dá a. Então, nossa outra equação, a mais b é igual a 1. Próximo passo aqui é o nosso sistema.
utilizando o método da adição, menos A mais A, chap chap, porque dá 0. B mais B, 2B. 2 mais 1, 3. Então, B é igual a 3 meios. Agora, nós vamos utilizar aqui uma das duas equações. Vou pegar a segunda. A mais, no lugar do B, 3 meios, que é igual a 1. Então, A vai ser igual a 1 menos 3 meios. Aqui na adição de frações, ou melhor, na subtração, nós podemos utilizar a regrinha da borboleta. O que nós vamos fazer? Multiplica cruzado. Eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 menos 3 dá menos 1. E aqui embaixo eu faço uma multiplicação que vai ser o nosso denominador. 1 vezes 2, 2. Agora, o último passo, voltamos à nossa lei de formação. Y é igual a x mais b. Então, nós teremos aqui y igual o valor de A menos meio, que multiplica x, mais o valor de B, 3 meios. Poderia também escrever y igual. Esse menos 1x eu poderia colocar simplesmente menos x sobre 2, mais 3 meios. Ele é um pouquinho mais difícil pelo fato de trabalharmos com fração, mas o raciocínio no caso aí é o mesmo. Vamos ver mais um exemplo para fechar essa parte? Exemplo 3. Obtenha a lei da função linear que passa pelo ponto de coordenada 2 e 3. Ele já colocou uma coordenada aqui direto, 2 e 3. Função linear. O que é a função linear? É a função que passa pela origem. E a coordenada na origem, 0 e 0. Então, nesse caso, nós temos os dois pontos que nós precisamos. Então, eu vou começar ali, ó. Coordenada 0 e 0. Y é igual a x mais b. Então, substituindo o y por 0 e o x por 0, nós teremos essa equação. Então, 0 é igual a vezes 0, dá 0. Então, ficou quem? B. Então, B é igual a 0. Já poderia ter determinado o valor de B diretamente. Por quê? Porque eu sei a interseção da reta com o eixo y. Quando o x vale 0, esse valor aqui, ó, indica justamente o valor de B. Então, já poderia ter feito essa afirmação direto. Utilizando outro ponto agora, ó, 2 e 3. Y é igual a x mais B. Qual o valor de y? 3. Qual o valor de A? A gente quer descobrir. O valor de x? 2. E o B? O B nós já encontramos, que vale 0. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 é igual a 2A. Então, eu posso afirmar que 2A é igual a 3. Então, A é igual a 3 meios. E o último passo aqui, escrever a nossa função. Y é igual a x mais b. 3 meios de x, ou 3x sobre 2, mais o valor de b, que é 0. Agora eu vou mostrar para vocês um macete que nós podemos utilizar para escrever essas leis de formação. Então, vamos resolver os exemplos anteriores utilizando esse macete. O que nós vamos fazer? Nós vamos repetir as coordenadas dos pontos. A ordem aqui não importa. É lógico que eu vou começar desse primeiro aqui. As coordenadas são positivas, fica mais fácil. Então, eu vou ter aqui ó, 1 e o 3. Aí eu tenho menos 1 e menos 1. Próximo ponto de coordenada, xy. E aqui eu vou repetir esse primeiro que eu coloquei, 1 e 3. Se eu tivesse colocado menos 1 e menos 1 primeiro, iria repeti-lo. Agora eu vou passar um tracinho aqui para organizar e um sinalzinho de igual para a gente montar a nossa equação. Agora irei fazer algumas multiplicações. Então presta atenção aqui, ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes y dá menos y. Em x vezes 3, 3x. Do outro lado aqui, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 1 vezes x dá menos x. E 1 vezes y da y. Antes do igual, vou colocar esses aqui, e depois do igual, vou colocar esses daqui. Quando a gente escreve a lei de formação, a gente escreve y isolado. Então, vou ter aqui, ó, y mais y é igual, já colocando na ordem, 3x mais x menos 1 mais 3. Reduzindo os semelhantes, 2y é igual a 4x mais 2. Esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. Escrevendo isso aqui separado, eu posso colocar 4x sobre 2 mais 2 sobre 2. Então, nossa função y é igual a 4x dividido por 2, 2x, mais 2 dividido por 2, 1.
No exemplo B, tem aqui, ó, menos 1 e 2, 1 e 1. Vou colocar o 1 e 1 primeiro, porque facilita. Então, 1 e 1, menos 1 e 2, x e y, e repete o primeiro ali, ó, 1 e 1. Passo o traço, coloco o sinal de igual para montar a equação. Fazendo as multiplicações nas diagonais. Aqui vai ficar 1 vezes 2 dá 2, menos 1 vezes y, menos y, e x vezes 1 dá x. Do outro lado aqui, menos 1 vezes 1 dá menos 1, 2 vezes x, 2x, 1 vezes y, y. Montando nossa equação, terei ali, ó, menos 1 mais 2x mais y é igual a 2 menos y mais x. Então, y mais y vai ser igual a x menos 2x mais 2 mais 1. Reduzindo aqui, 2y é igual a menos x mais 3. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o y vai ser igual. Como o 2 é um denominador comum, vou colocar separado. Então, vou ter menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. E no último exemplo, eu tenho aqui, ó, vou começar com 0, 0. Porque eu tenho multiplicações e eu vou ter que repeti-lo, então vai facilitar para a gente. 2 e 3, o x e o y, e repete o primeiro, 0, 0. Passo o traço, coloco o sinal de igual para montar a equação. Fazendo as multiplicações, aqui, ó, 0 vezes 3 dá 0, 2 vezes y, 2y, e x vezes 0 dá 0. Do outro lado, 0 vezes 2 dá 0, 3 vezes x dá 3x, e y vezes 0 dá 0. Montando nossa equação, aqui eu tenho 3x igual a 2y. Se 3x é igual a 2y, eu posso afirmar que 2y é igual a 3x. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui, ó, 3x sobre 2. Essa é a nossa função. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.